Hoje começamos um novo momento no canal, o primeiro episódio do SV Talks. Comunicação, conversa e troca de ideias será o coração de cada episódio. Descubra narrativas inspiradoras, insights perspicazes e conselhos práticos em uma jornada envolvente para quem busca inspiração. A nossa convidada de hoje é Carol Tchoukian, psicanalista e pesquisadora do amor e das relações afetivas. Dessa temporada, vamos abordar o tema assédio e as diversas formas como ele se apresenta e como podemos ser manipulados e manipuladas no relacionamento. Vem com a gente! Mas antes de começar, quero te pedir, se inscreva lá no canal e aciona lá o sininho, assim você não vai perder nenhum episódio. E no final, deixa seu like e comentários. Vamos lá? Oi, Carol, queria te agradecer demais por estar aqui abrindo esse projeto do canal do SV Talks com Sara Veloso. Seu trabalho é incrível, queria que você se apresentasse para esse público que está chegando e vamos ter uma conversa aí aberta e franca para todas essas pessoas que amam. Sara, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, fazendo amor com você e com todas essas pessoas que estão ouvindo e assistindo a gente. Eu sou Carol Tchoukian, sou pesquisadora de relações pessoais, psicanalista, fundadora do Amores Possíveis, que hoje é um podcast, um canal de YouTube, um canal de Instagram. E eu também tenho uma coluna semanal na CBN que fala sobre amor, uma coluna na revista Glamour e também sou colaboradora da plataforma Mina Bem-Estar para falar sobre relações pessoais e amor, né? E quando eu falo sobre amores possíveis, eu falo sobre todas as nossas relações afetivas, porque a gente tende a colocar o amor romântico no pedestal, eu brinco que é como se ele fosse a série A do amor, e quanto mais eu estudo amor e relacionamentos, mais eu vejo que não dá para a gente isolar uma relação da outra. Em geral, a gente tem comportamentos que são sistêmicos, que se repetem na relação do nosso trabalho, com a nossa família, com os nossos amigos, com o nosso parceiro ou parceira. Então, para que a gente possa fazer com que os amores sejam possíveis, saudáveis, e felizes, a gente precisa rever todas as nossas relações. E aí eu falo que eu sou discípula da Bell Hooks, que é uma filósofa americana que eu adoro, que diz que o amor deveria ser um verbo e não um sentimento. Então, acho que eu abro aqui falando que eu estou feliz em fazer amor com você, porque a provocação que eu sempre quero trazer é o que a gente está fazendo e o que as pessoas estão fazendo nas nossas relações. Para a gente parar de romantizar o sofrimento por amor, o sentimento que nos toma, e começar a poder se responsabilizar e se implicar no fazer. Isso mesmo, né? Porque a gente está aqui se doando uma para a outra, né, Carol? E isso é amor. E a gente começa os nossos modelos de relação muito lá atrás, né? E uma das coisas que eu acho que a gente precisava muito alertar os pais de hoje em dia é o quanto os seus filhos e filhas estão sofrendo nas escolas. Como são esses relacionamentos que são construídos com os amiguinhos, né? Porque às vezes a gente vê os adolescentes, os pré-adolescentes, em algum momento emburrados, amuados, não querem ir para a escola, tem alguma intercorrência na escola e começam a se distanciar ou ficar mal-humorados, né? Mas as relações começam lá, né? Tem espaço para assédio nesses relacionamentos, Carol? Muito espaço, e eu acho que você falou, né? Isso começa na infância. Eu sempre gosto de falar, como psicanalista em formação, né? A gente precisa entender que a gente se entende por pessoa a partir do olhar dos nossos cuidadores. Então, a gente entende quem a gente é a partir do olhar e da relação que a gente teve com a nossa mãe, com o nosso pai ou com as pessoas que nos cuidaram. Por isso é tão perigoso a gente seguir essa lógica do enquanto você não se amar, ninguém vai te amar. Porque se você se amar, está condicionado ao que você entendeu que é um ideal de pessoa a ser amável. E muitas vezes a gente cresceu em lares que são invalidantes. Então a gente ouve, você é muito sensível, você é muito carente, seu irmão é mais inteligente do que você. Isso, se a gente for pensar, de alguma medida já é
uma certa forma de assédio moral. E a hora que eu entendo que a pessoa que mais me ama fala que ela me ama apesar de eu ser carente, apesar de eu ser bagunceira, a hora que eu entro nas primeiras relações de amizade, eu quero consertar essa característica, eu quero esconder essa característica e eu já me posiciono no grupo em comparação. E aí, o que hoje a gente vê, né, cada vez mais as crianças sofrendo com bullying, é esse reflexo de um entender o amor a partir de alguém que te invalida, né? Que fala, a gente tende a replicar nas nossas relações de amizade, depois mais para frente nas relações de parceria afetiva, a dinâmica que a gente teve em casa, porque a gente acha que quem ama a gente é quem sempre aponta que a gente está errado, que a gente não é tão bonito, não é tão inteligente, não é tão rápido, não é tão magro. E aí a gente vai confundindo o autodesenvolvimento com autopressão, porque a gente acha que se amar é ser a nossa melhor versão e vai normalizando o assédio achando que são conselhos. É claro que eu não estou falando que as pessoas precisam passar a mão na nossa cabeça, mas é muito perigoso a gente confundir amor com uma postura que é excessivamente crítica, que te desmerece e que invalida principalmente o seu sentir, né? Acho que a gente tem que prestar atenção que régua é essa do normal que a gente está querendo se colocar, né? Ah, eu sou pouco extrovertida, comunicativa, mas é um problema ser tímido? Todo mundo precisa ser, né? Ou agora, essa hiperdiagnostificação de déficit de atenção. Será que dá para não ter déficit de atenção numa cultura onde a gente abre 300 abas? O quanto que a gente também não está vivendo e normalizando assédios, porque a gente está atrás de um normal que não existe. Mas, Carol, tem algumas vezes que a situação pode acontecer ao contrário, né? Eu lembro na minha infância, eu sou gêmea, e eu estudava na mesma turma que a minha irmã. E uma vez a professora falou para minha irmã assim: por que que você não é tão estudiosa quanto a sua irmã? Aquilo doeu na minha irmã, eu tenho certeza, mas se você soubesse o baque e a dor que aquilo foi para mim, e os professores também não percebem isso, né? O assédio reverso, será que existe esse termo? O que você quer dizer com um assédio reverso? Porque a professora, na hora, ela fez uma colocação para minha irmã. Por que que você não é tão estudiosa quanto a sua irmã? E eu estava ouvindo aquilo. E ela estava ferindo a minha irmã. Só que eu acho que o que ela feriu a minha irmã naquele dia doeu muito mais para mim, né? Por que que eu era tão inteligente? Por que que eu era mais estudiosa do que ela? Né? Eu Eu não acho sei, que eu não às sei se vezes eu usaria a palavra assédio como termo, mas eu acho que é isso, a gente tem que prestar atenção nos papéis nos quais nos cristalizam. Então, o quanto você ficou com esse estigma de ter que ser a irmã inteligente, né? E qual pois foi é. esse peso e como isso se estica, né? Eu gosto sempre de fazer também uma provocação e é um convite para quem está vendo e ouvindo a gente. Tem um dos TEDs que eu mais amo, é O Perigo de uma História Única, da Chimamanda. E ela vai contando qual é a história única que ela se contou durante muito tempo. E te ouvindo falar, né, será que a sua história única é eu sou a menina inteligente que virou adolescente inteligente, que virou adulto inteligente, e o quanto a gente vai se colocando nesse lugar, e você pode ser a inteligente, mas pode ter uma época que você seja a desleixada, e tudo bem. A Tem gente que tem poder, tantas né? histórias nossas, mas em geral a gente não se permite, porque a gente conta a mesma história da gente, né? Eu vejo eu também. Eu perdi minha mãe, eu tinha 5 anos. E aí eu via os vídeos que meus pais tinham em casa, assim, estamos aqui no parquinho do prédio, estamos aqui em casa no sofá. Acho que era um jeito até de eu querer ver ela. E alguns dos meus parentes ficavam incomodados, acho que por me ver triste, porque eu via para lembrar dela e chorar. E aí eu ouvia, você é muito melancólica, você já está triste, vai ficar mais triste. Só que era o meu jeito de elaborar. E durante muitos anos,
eu achei que era errado estar sentindo o que eu sentia, né? Ah, mas tem que ir bola para frente. E aí você se culpa por ser assim e muitas vezes deixa pessoas te culparem por ser assim. Então depois vai ter um namorado abusivo que vai falar, mas também você é melancólica demais. Ou um cara que vai falar para você, ah, mas você acha que você sabe tudo só porque você é inteligente. E se a gente está tão cristalizado esse papel, a gente realmente acha que ele é um defeito, ao invés de ser só um dos traços da nossa personalidade, que é como a gente estava, que não precisa ser uma tatuagem, né, uma marca. E como que as mulheres levam isso para os relacionamentos depois? E por que que elas aceitam tanto, né? Por que que a corda estica tanto por tantos anos e por tanto tempo? Eu acho que a gente aceita tanto porque a gente foi ensinada a ser escolhida. A Valesca Casanello, que é uma professora que eu adoro, que estuda muito gênero, ela fala que ela tem um conceito que é a prateleira dos homens. Então, a gente aprendeu a estar em prateleiras para sermos escolhidas. E se a gente pensar, toda a nossa construção cultural reforça isso. Tem um documentário que chama Misrepresentation, de 2011, mas eu acho que eu arrisco dizer que os dados não mudaram muito. E eles mostram que 89% dos filmes que têm protagonistas mulheres são histórias de amor. A gente aprende que a nossa jornada da heroína é casar e ter filhos. A gente nasce e ganha uma boneca para cuidar. E já aprende a cuidar do irmãozinho. Tem um lugar de que essa narrativa feminina está muito atravessada com a narrativa do casamento. E aí, se você precisa ser escolhida, muitas vezes a gente deseja ser desejada. E você nem se questiona qual é o seu próprio desejo. Você tem medo de que os seus limites sejam um limitador para aquela relação. E aí a gente vai passando por cima de limites, de incômodos, de abusos, em nome do amor. Porque a gente também cresceu numa sociedade que fala, não, mas esse é o jeito dele. O homem é assim. E também com o estigma do tipo, eu vou mudar esse homem. Se a gente pensar, a própria Carrie Bradshaw, que nos anos 2000 era o ícone da independência feminina, depois de 6 temporadas fez o quê? Transformou o garanhão no marido. A gente aprende que o seu atestado de mulher poderosa é você vai dar um jeito nessa pessoa, e de que o amor está muito ligado ao sofrimento. Eu brinco que eu mandaria a conta da minha terapia para Hollywood, porque são essas narrativas que a gente tem. Eu vou me esfolar durante muito tempo e vai valer a pena. Então, existe uma romantização do afeto e essa postura de ficar feliz por ter o meu valor reforçado pelo outro. E muitas vezes esse outro, um homem. Né? Eu vejo eu que estou solteira, não importa se você está com uma carreira incrível, se você é uma boa filha, se você recicla o seu lixo, a pergunta vai ser tão bonita, tão inteligente, está solteira, por quê? Ou E pior, tão bonita, tão inteligente e largada. Eu ouvi isso. exatamente. Como se fosse culpa nossa. E aí, assim, quantas mulheres não ficam em relacionamentos infelizes porque não querem abrir mão do modelo da família feliz, que elas nem estão vivendo essa felicidade. Exatamente. E aí a gente aprende que você vai para o bailinho, você tem que esperar o mocinho te tirar para dançar. Se você está apaixonada pelo menino, ele tem que te pedir em namoro. O homem tem que te pedir em noivado, ele tem que te pedir em casamento, né? E aí a gente fica lá esperando tudo isso, né? E quando falaram assim, tão bonita, tão inteligente e largada, e eu falei, mas eu não quero qualquer um, né? Se for para casar com qualquer um, eu já tinha casado. Exatamente. E eu acho que, assim, querer ter alguém não é precisar de alguém. Porque a gente confunde essas coisas, né? Acho que as pessoas têm todo o direito de querer ter um outro marido, ter um namorado, né? Um parceiro, uma parceira, independente da preferência da pessoa. Mas a gente não pode transformar nossa vida numa vida miserável porque não tem essa pessoa, né? Eu vejo como muitas mulheres ainda se vinculam num laço de dependência afetiva mesmo. Eu espero que o outro reforce o meu valor. E aí, voltando para essa lógica sistêmica, se a gente tem essa insegurança latente, em geral você vai ter isso com as suas amigas também. E a chance de você ter uma amizade tóxica é enorme.
você vai ter isso no trabalho, e a chance de você ser assediada e abusada moralmente no trabalho é gigante, porque a gente só está deslocando essa necessidade de aprovação para ver o meu próprio valor. Por isso que é muito importante a gente se questionar e a gente ir construindo redes de afeto de pessoas que nos validem, né? Eu gosto muito de pensar que a gente tem que trocar o se valorizar por se validar. Porque quando você convida alguém para se valorizar, tem uma régua. Algo vale mais e algo vale menos. De novo, quem determina essa régua? Quando eu falo validar, não tem certo nem errado. Eu vou validar a minha vontade, sei lá, de querer que o cara pague todas as contas. Pode ter uma mulher com uma cabeça completamente machista que quer isso. Se ela quer, valide o seu querer, seja transparente. Eu vou validar a minha insegurança, porque isso faz parte da minha história. Eu vou validar e poder falar disso para o outro e para mim faz com que a relação seja mais possível, ao invés de querer ficar se superando, né, o tempo todo, se justificando e se colocando nesse tipo de relação que tende a ser muito danosa para nós mesmas. No trabalho, eu acho que isso é muito forte para a mulher, porque nós somos as grandes vítimas da tal síndrome da impostora, né? A mulher nunca acha que está pronta, ela nunca acha que sabe o suficiente. Na hora da promoção, antes de aceitar, ela acha que ainda faltam 3 cursos, né? E essa síndrome da impostora também acaba abrindo uma brecha aí para um assédio forte. Muito. E como esse assédio também é normalizado, né, Sara? Eu, antes de trabalhar no Amores Possíveis, de ter meu próprio negócio, eu trabalhei 12 anos em agências de publicidade. E tem um lugar de uma cultura de ambientes informais onde o assédio está ali mascarado como informalidade. Então, de repente, uma mulher passava no corredor e era, nossa, tá bonita, vai dar para quem hoje? Ou olha, amanhã tem que aprovar campanha, vem de decote. E as pessoas riam. E aí você fica incomodada e você pensa, será que eu estou sendo careta? Ou não? Não, você não está sendo careta. A gente tem que nomear essas coisas. Uma outra coisa que eu vejo muito também é, se você é a pessoa solteira, tem um lugar que funciona das duas frentes. Uma é você quer hipercompensar. Então, a pessoa fala assim: bom, já que eu não dei certo no amor, como se o dar certo fosse estar numa relação, que muitas vezes está sendo infeliz, mas o pensamento como esse, já que eu não dei certo no amor, eu preciso dar certo na profissão. E aí você hiperfoca no trabalho, você fica fazendo todas as horas extras, você pega mais coisas, porque você quer provar um ponto, e aí você se leva ao burnout. E também dos gestores, se você é a que não tem filhos, então é você que tem que ficar no plantão. É você que tem que trabalhar até mais tarde, porque afinal de contas, você não pode sair. Só que a mulher que tem filho também é julgada, porque se ela tem que sair para buscar o filho no médico, é como se ela fosse menos comprometida. Só que ela está comprometida. Então, assim, nós como mulheres é tão difícil, porque qualquer posição que você tiver, você vai ser julgado. E se a gente não souber colocar os nossos limites, é muito difícil a gente sair desse lugar e fazer isso em conjunto, né? Porque se você é a única pessoa que se coloca, principalmente se a gente pensar no mercado de trabalho, as chances mesmo de você ser demitida são enormes. Então a gente precisa começar a fazer um movimento de revisão da cultura empresarial mesmo. Cada vez mais eu tenho feito treinamento sobre gestão afetiva, liderança afetiva, porque durante anos a gente cresceu numa lógica de chefe autoritário, opressor, e hoje tem pesquisas que comprovam que você gerir através do afeto não só gera um melhor ambiente de trabalho para os colaboradores, como gera mais lucro para a empresa. E aí, quando a gente fala em gerir o afeto, você dá espaço para a mulher que separou poder falar sobre o divórcio dela na empresa. Não tem isso de deixar o sapato sujo do lado de fora. Porque essa pessoa talvez esteja lidando com litígio, com uma criança que não consegue dormir. Ela pode falar sobre isso? Ela tem que esconder ou ela vai se sentir julgada porque ela foi largada, como disseram para você? E eu acho muito importante que a gente fale sobre isso, né? E cada vez mais mulheres falem sobre tudo isso, porque
você tem o seu lugar, você encontrou o seu lugar, você fincou sua posição. Eu estou aqui, eu tenho o meu lugar de fala também, eu tenho o meu posicionamento, eu tenho as minhas lutas pessoais. Mas tem muitas mulheres que acham que isso acontece com elas porque elas não têm o melhor emprego, ou porque não têm o melhor marido, ou porque não são bonitas, ou porque não cumprem os padrões da sociedade, sejam quais eles forem, né? Então, eu acho muito importante que a gente abra esse espaço de fala para que ela também entenda que ela também pode mudar a vida dela, né? Ela também pode dar um basta. E quanto antes esse basta foi dado, mais chances você tem de reconstituir a sua vida. Eu tenho o caso de uma pessoa, uma mulher, que ficou casada há 30 anos. 30 anos com um cara que não valia exatamente nada, que vivia de caso em caso, e ela sempre achando que se perdesse ele não encontraria nada melhor e que não ia conseguir sobreviver. E aí, quando essa mulher estava perto dos 50 anos, um domingo à tarde, ele estava sentado na poltrona, levantou e falou: "Estou indo embora." Ela falou: "Como? Estou indo embora." Né? E aí é sim é, tarde e mais difícil para recomeçar. Não é impossível, mas é mais difícil. Então, aos pequenos sinais, a gente tem que começar a pensar aquilo que a gente deseja para a gente mesma. Eu costumo dizer que é melhor a gente chorar um lençol inteiro de uma vez do que milhares de caixinhas de lenços de papel. Mas entender que as caixinhas de lenço de papel são um processo, né? Porque eu vejo Sim, que as mulheres têm muita vergonha de seguirem relações abusivas e muitas vezes isso faz com que elas se afastem ainda mais da rede de afeto, né? Porque ela vai falar: "Nossa, eu vou contar para minha amiga que eu voltei para aquele marido que me trata assim." E aí você vai se afastando, se afastando, se afastando, e quanto menos vínculos você tem, mais difícil é sair dessas relações. Aí eu até queria dividir alguns dados, porque tem uma pesquisa feita pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que tem dados atualizados de 2023, que chama Visível e Invisível: a vitimização das mulheres no Brasil. E é muito importante quem está ouvindo a gente saber que você não está sozinha, que infelizmente a maioria das mulheres vivencia violências nas relações pessoais. Então, 43% da população feminina afirma ter vivenciado ao menos uma das formas de violência, que se a gente pensar, são 27,6 milhões de mulheres. A cada 1,17 segundos, uma mulher é agredida no Brasil, e essas agressões se dão pelos parceiros íntimos. E aí é o que você falou dessa mulher, né? São tantos anos, e muitas vezes, como o vínculo do amor tá lá, é muito difícil a gente denunciar ou se afastar. Porque você ama e você acha que é uma fase, porque o ciclo de violência passa pela pessoa pedir desculpa, se arrepender, falar que nunca mais vai ser assim, ter momentos românticos e depois ela volta. E a gente também tem que tirar o estigma de que violência é problema de classe social. Porque, assim como teve o caso da Ana Hickman, uma em cada 4 mulheres que ganha mais de 10 salários mínimos foi vítima de violência no último ano. Então, é importante a gente saber que isso acontece em todo lugar. E aí, quando a gente fala violência, a gente tem que pensar muito em como essa violência começa, que raramente é na violência física. Muitas vezes vem na violência verbal ou moral. Então, é através de insultos, humilhação, xingamento, e que a gente normalizou por anos, né? Assim, é o jeito do homem. É o jeitão dele. Não, não é o jeitão dele. Isso é violência. E ainda, né, que a gente ouve muito: mas ele nunca me bateu. Não importa. Se essa pessoa tá sempre atacando a sua honra, e aí pode ser assim: mas você tá um bagulho. Vai sair assim, vestida como uma piranha. Ou, ai, tão burrinha, né? Não consegue fazer as contas. Todas essas coisas que muitas vezes vêm com um tom de ironia, a gente tem que prestar atenção. Isso é violência, porque, de novo, a gente pensa violência, pensa no grito. Ela vem no grito? Vem. Mas quando ela vem numa alfinetada irônica, numa piadinha sem graça, isso é violento. E a gente começa a duvidar da gente mesmo, porque esse agressor, ele não é o lobo mau.
Muitas vezes ele é um amigo legal, ele é um pai bacana para seus filhos, e aí você começa a questionar o seu valor, né? Você fala, bom, então se ele só está fazendo isso comigo, será que sou eu mesmo que estou dando motivo? Não, você não está dando motivo. Por isso que é importante a gente falar, né? Agora, recentemente, a Susana Werner está acontecendo hoje, no dia que a gente está gravando, quando for ao ar já vai ter ido algum tempo, ela anunciou o divórcio do Júlio César e ela falou que ela entendeu que ela estava passando por abuso patrimonial quando ela viu a história da Ana Hickman, que ela nem entendia que isso era uma violência. Então, um parceiro ou uma parceira cuidarem de todas as contas do casal e não dividirem os extratos bancários, dizerem que a família, o dinheiro da família não está disponível para investir no seu projeto e esse dinheiro está, a pessoa centralizar todo o dinheiro e te dar uma mesada, e aí às vezes ela dá, às vezes ela não dá, e você fica num lugar de pedinte, tudo isso é violência, e a gente precisa começar a discutir isso para que a gente corte essa cultura, para que a gente comece a ser intransigente a esse tipo de coisa. Ainda mais com os tempos de hoje, né? Eu sempre conto uma cena que eu vivi, e eu acho importante contar para as mulheres entenderem, né? Uma vez meu marido foi me buscar no trabalho, meu ex-marido, e quando a gente parou no prédio, eram umas 9 horas da noite, ele olhou para a garagem e virou para mim e falou assim: sabia que você é a única pessoa de sucesso que mora nesse prédio? Aí eu falei, ah, é? Ele pegou e falou, olha aí, ó. Todas as famílias já estão em casa, todos os carros já estão na garagem, mas você não, você é uma mulher de sucesso, então você abandona a família para trabalhar. Isso é muito forte. E quantas mulheres não ouviram isso na vida, né? Não preciso dizer que o meu casamento não durou muito tempo mais, né? Mas tem muita mulher ouvindo isso. E não está se tocando que está ouvindo isso e que isso é assédio, né? Que isso está denegrindo a imagem dela, tá humilhando, está afetando as emoções, né? A partir daí, eu entrei numa crise emocional muito grande, tive uma crise de labirintite fortíssima, de praticamente não conseguir andar durante um período, pela dor do soco no estômago que eu levei, e eu não apanhei. E por carregar uma culpa, né? Porque imagina assim, a culpa que Culpa? você carrega, e daí é isso, se a criança tem um problema na escola, é porque você abandonou. Você não abandonou. Você tá lá trabalhando por essa família e por você também, né? Porque se você não estiver bem, você não vai ser parte do relacionamento, e você não vai ser uma pessoa legal para o relacionamento, né? Quantas vezes também a relação de chefe subordinado e você se sente incompetente numa série de situações em que você seria muito mais competente que a pessoa que está acima de você, ou que você tem soluções melhores que poderia contribuir, não tem espaço para isso porque você é bobinha, né? Quantas E, vezes as mulheres são caladas em reuniões, né? exatamente, né? E ontem eu fiquei sabendo também, comentaram comigo, de uma estatística de que em dias de jogos as agressões a mulheres aumentam, né? Então, quer dizer, se o seu time perde, né, ou se ele não joga como você esperava, ou não tem o desempenho que você esperava, você também tem que apanhar por isso? Agora, Carol, tem uma Isso. coisa muito importante, né? Que a gente fala de tudo isso e as mulheres falam assim, e aí, o que é que eu faço, né? Existem organizações que estão abertas para apoiar essas mulheres, né? A gente tem a Delegacia da Mulher, a gente tem a própria OAB Mulher, que tem um espaço para acolher essas mulheres, né? Então, existem muitas organizações aí que podem apoiar essas mulheres no momento de decisão, de virada de ambiente, de cenário, né? Sim, exatamente. A gente também tem que prestar atenção de que na Lei Maria da Penha já existe medidas protetivas não só para o distanciamento em relação à violência, como também medidas protetivas quando a gente pensa em abuso financeiro. Porque muitas vezes as mulheres não têm autonomia financeira e você não sai de uma relação abusiva se você não tiver
o dinheiro para pagar um aluguel, se você não tiver o dinheiro para dar alimento para seus filhos. Tem uma série que eu recomendo muito que as pessoas vejam, que chama Maid, no Netflix, que ela relata bem uma relação abusiva numa mulher de baixa renda. Então, não dá para a gente falar sobre sair do ciclo de violência se você não tiver um apoio financeiro. Por isso que é muito, muito importante as mulheres terem cada vez mais capacitação e espaço para poderem ter o próprio trabalho e o próprio dinheiro. Mas caso não seja a sua situação, saiba que você pode contar com essas medidas protetivas e que a lei te assegura que você tenha um auxílio financeiro já logo nesse afastamento. Porque eu vejo que a grande dificuldade da denúncia é porque na violência física já existe uma dificuldade enorme dessas mulheres de denunciarem, porque elas, nessa pesquisa mesmo do fórum, tem dados alarmantes, que é quase 40% das mulheres, então 38% das mulheres não procura a polícia porque quer resolver sozinha. De novo, a história do vou salvar esse homem. Novamente. E depois, 21,3 delas diz que não acredita que a polícia pudesse oferecer solução para o problema. Então, muitas mulheres, mesmo quando vão denunciar, ouvem coisas muito hostis, do tipo, você vai denunciar mesmo? É o pai dos seus filhos, você vai acabar com a vida desse homem. Você ouve isso na delegacia, você vai ouvir isso às vezes da sua mãe, da sua sogra, das suas amigas. Então, muito cuidado com esse tipo de conselho. É um lugar muito difícil, né? E aí, na violência física, a marca está no seu corpo. Mas e quando é a violência moral? E quando é a violência digital? A gente nem sabe como denunciar. Então, assim, precisa começar a, a coletar provas. Às vezes é print de WhatsApp, é gravar o que a pessoa fala. É horrível a gente pensar que tem que passar por isso, mas é para tentar trazer algumas ferramentas para que essas mulheres possam usar. E é não ter vergonha de pedir ajuda. A gente precisa poder pedir ajuda para um terapeuta, para amigos, para parentes. E tem um outro dado nessa pesquisa que eu acho importante dizer, que é mulheres que já sofreram qualquer tipo de violência, seja patrimonial, moral, digital, elas têm uma percepção muito mais apurada sobre as manifestações de violência. Então, o dado é 45% das mulheres que não vivenciaram nenhuma agressão diz que testemunhou outra mulher sendo agredida. Quando a gente vê as mulheres que já sofreram, esse número sobe para 83. Por quê? Porque, infelizmente, essa mulher consegue reconhecer agressões que talvez as outras pessoas não vejam. Que é o que aconteceu no caso da Ana Hickman. A hora que a violência física chegou, começaram a sair um monte de stories que eles faziam da vida deles e que ela achava que era o cotidiano do casal, onde ele estava xingando ela, onde ele estava fazendo tratamento de silêncio. E, de novo, você achava que era o jeitão da pessoa. Então, trazer isso para a pauta, para a discussão, não normalizar, poder falar para uma amiga, isso é violência, amiga. A pessoa levantar a voz, a pessoa sair correndo, a pessoa bater o telefone na tua cara, isto é violência. E muitas vezes as mulheres se culpam também porque a história já está cheia de coisas, né? Então você fala, não, mas sei lá, às vezes a mulher teve um caso. E aí ela justifica a violência do marido porque ela teve um caso. As coisas não se justificam. Então, assim, ou você sente que realmente você ficou trabalhando até muitas horas, e aí você justifica essa agressividade porque você se sente culpada. Não faça isso, né? A gente precisa poder falar sobre isso, poder pedir ajuda, poder ter esse suporte psicológico. E aí, voltando ao começo do papo de que todo esse amor é sistêmico e de que não existe o enquanto você não se amar, ninguém vai te amar. No momento onde você está numa relação, seja com o chefe, ou seja com o marido, parceiro, parceira, que te menospreza, é muito difícil você achar que você tem algum valor. Então, estar perto de pessoas que te elogiem faz toda a diferença. Então, assim, acho que esse é um hábito que a gente já tem que adotar para a vida, assim, que eu trago na minha vida para os meus alunos, que é elogiar as pessoas próximas de você. E às vezes você pensa, não, mas essa pessoa já sabe que eu acho ela delicada, dedicada, inteligente. Mas fala de novo. Fala de Reforça novo, as né? qualidades dela.
É importante a gente pegar olhos generosos emprestados para a gente sair desse lugar. E as mulheres que durante muito tempo da história competiram, né, e tiveram aí numa situação de que quem é melhor, quem é mais bonita, hoje a gente tem um movimento de sororidade, a gente tem um movimento de união em grupos, de uma luta pela diversidade, que tudo isso tem mudado bastante, né? E por mais que as pessoas achem que, como que eu vou sair daqui? Fala, conversa, peça ajuda, porque alguém vai te acolher, a sua família em algum momento vai te acolher. Na hora que você explicar os fatos, eu passei por isso. Quando eu saí de casa e deixei meu ex-marido lá, me falaram assim, mas como você vai largar ele aí? Né? E aí eu comecei a falar, olha, por essa razão, né? Eles entenderam. E aí eu fui acolhida, né? Eu fui abraçada. Vai fazer isso com ele, mas você tem seus filhos. Seus filhos merecem crescer vendo a mãe apanhando, né? Eu ouvi um depoimento do Tami falando que com 8 anos ele ajudava a mãe dele levantar do chão, espancada por maridos. Entendeu? E aí você fala, é esse o modelo, é esse o exemplo, é esse o amor que você quer que os seus filhos vivam? Né? Talvez seja melhor viver com pouco, mas em paz. Né? E esse pouco é um momento, porque a família acolhe, os amigos acolhem, em algum lugar você vai encontrar um abraço de conforto. A gente tem que parar de. Muitas mulheres ficam ainda presas nas relações por conta dos filhos. E é exatamente isso que você falou. Os seus filhos vão ser mais felizes se eles estiverem numa casa com duas pessoas separadas saudáveis do que se elas estiverem numa casa de pessoas casadas que brigam. E assim, não adianta falar, mas a gente briga distante deles, eles não vêm. Eles vêm e eles sentem. Tem o clima, né, da casa. Exatamente. Então, assim, não se paralise por conta das crianças, porque para elas vai ser melhor estar num lar que não é agressivo do que estar numa casa com duas pessoas casadas que estão se agredindo. A apreensão de voltar para casa e saber se você vai ter um ambiente ameno ou um ambiente hostil, isso é muito duro para uma criança. É muito difícil de viver assim. Então, é melhor saber como vai ser todos os dias. Né? As crianças precisam de estabilidade e de regularidade. Da mesma forma como as mães se preocupam com o café da manhã, o almoço, a janta, o banho e escovar os dentes, né? O bem-estar emocional faz parte dessa disciplina. Né? E ter um ambiente que não tem equilíbrio emocional, você pode tirar todo o resto que não vai fazer diferença. Exatamente. Carol, eu queria te agradecer muito pelo nosso bate-papo. A gente está chegando aqui no fim da nossa conversa. Acho que a gente falou muitas coisas importantes. Eu teria muitas outras coisas para a gente conversar e já vou Pode deixar me aqui o chamar mais vezes que convite. eu vou adorar. Eu vou adorar. Já vou deixar o convite para você voltar outras vezes e a gente estender aí sobre esses temas, né? Mas eu queria que você deixasse aí uma última fala para essas mulheres, né? E para essas pessoas, né? A gente fala muito de mulheres, mas tem muitas pessoas aí, os relacionamentos hoje, eles são diversos, então existe um parceiro aí que pode estar sofrendo na relação, né? E aí eu queria que você desse a sua fala final aí no nosso bate-papo. Eu falaria, não se culpem, a culpa nunca é da vítima. A agressão se dá em formas muito mais amplas do que a agressão física. Então, voltando à frase do começo do episódio, né, que o amor é o que o amor faz, presta atenção como você se sente com essa pessoa. Se você está se sentindo menosprezada, coagida, invisibilizada, isso não é amor. Você não merece estar numa relação assim. Peça ajuda, se cerque de pessoas, não tenha vergonha, né? Voltando nos dados que estão aqui no episódio, infelizmente mais da metade das mulheres já passou por isso.
E tem lá no Made, eles têm um dado que é americano, mas que eu imagino que no Brasil seja igual, que é as mulheres chegam a buscar os abrigos até 7 vezes. E pensa que para você buscar o abrigo, você já sofreu muitas violências. Então, se você já deu a 10ª chance para esse marido e agora você está ouvindo, está falando, eu preciso sair, ainda há tempo. Não se envergonhe de ter dado 10 vezes a chance, porque eu vejo que a vergonha muitas vezes paralisa. Sempre a gente pode mudar, e pode fazer um rumo diferente. Peça ajuda, não queira fazer sozinha. Conte comigo, conte com a Sara, porque através das redes de apoio a gente consegue sair desses ciclos da violência. Tá, obrigada. Aqui nos comentários vão ficar todos os seus contatos, seu Instagram, seu YouTube, e vamos divulgar cada vez mais essa rede de apoio, né? Porque as mulheres não estão sozinhas, a gente está aqui com elas. Exatamente. Muito obrigada aí pela sua participação. Obrigada a você, foi um prazer.